Diletos irmãos, prezados amigos, a paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos com uma belíssima lição, com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos chegando ao finalzinho. Esta é a penúltima, a lição 12. A lição que é uma sequência da anterior, porque na lição anterior nós estudamos a promessa de provisão e agora nós estaremos estudando a lição que trata de promessa de vida abundante. Em ambas as lições trata do homem integral, homem pleno, corpo, alma e espírito. Abundância para a vida como um todo. Portanto, a lição tem esse título excelente: a promessa de vida abundante. A lição está baseada em João, capítulo 10, versículos de 7 a 18, que é realmente a essência do que nós vamos aprender nesses minutos. Nós temos o texto áureo, que fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículos 9 e 10. A verdade prática nos diz: o Senhor Jesus tem promessa de vida abundante para quem se relaciona com ele de forma plena. E a lição divide-se em 3 etapas, 3 tópicos, ou 3 subtítulos importantes. Como de costume, já se tornou um padrão. 3 tópicos serão analisados. O primeiro diz: Jesus, a fonte de vida abundante. O terceiro, a vida abundante. Melhor, o segundo. E o terceiro, o que identifica a vida abundante. O texto áureo em si, o texto de ouro, ele já nos dá uma amplitude, um panorama geral do que vai ser a lição. Quando o Senhor aqui usa uma metáfora muito significativa, muito importante, muito incisiva a respeito da sua pessoa, da sua personalidade. Quando ele diz: eu sou a porta. A porta é um local que se entra para algum lugar. É um meio de entrada. E ele diz a razão pela qual ele é a porta. E o que acontece ao entrar por essa porta? Contundente. Salvar-se-á. Ao entrar por essa porta, a pessoa será salva. Isso já é suficiente. Porque a palavra salvação, ela é tão ampla. O Senhor Jesus, ele veio nos salvar por completo. Ele salvou corpo, alma e espírito. É uma salvação integral. É uma salvação que transforma o corpo, ou transformará o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. É um corpo que será transformado para viver eternamente. Porque na etapa da salvação, existe em si a justificação, existe a santificação, existe a glorificação, que é justamente a transformação desse corpo mortal em um corpo glorioso. Então, ao entrar por essa porta, logicamente as pessoas vão adquirir gratuitamente
essa dádiva, esse presente, que a Bíblia chama de graça. E ele diz que achará pastagem, porque ele se compara com o pastor. Eu sou o bom pastor. Quando Jesus declara isso, eu sou o bom pastor, ele está colocando dois pontos extremos. Ele se coloca em uma linha equidistante dos extremos. Se ele falou que é o bom pastor, é porque existe o mau pastor. E o que é que faz o bom pastor? No seu discurso, no seu sermão, ele explica qual é a função dele. E nós aprendemos, no contexto histórico, o que vem ser um pastor de ovelhas de forma literal. Ele protege, ele cuida, ele alimenta, ele descedenta. Esta é a função do pastor. Ele diz que o pastor dá a vida pelas ovelhas, mas isto é, quando trata-se do bom pastor. Porque o pastor, de forma literal, ele dedicava-se integralmente às suas ovelhas. Ele tinha a vida dele voltada para as ovelhas. Não é em vão que o salmista, no Salmo 23, faz essa declaração: o Senhor é o meu pastor e não faltará. Então, porque esse pastor, conforme a metáfora, a linguagem poética do salmista, dizia que esse pastor vai levá-lo a pastos verdejantes. Ou seja, não é qualquer pasto. São pastos que podiam nutrir muito bem as ovelhas. Levando para o lado espiritual, o nosso pastor por excelência, o Senhor Jesus Cristo, ele nutre não somente o nosso corpo, mas ele nutre a nossa alma, de forma a nos tornar robustos espiritualmente falando, para vencer os intempéries da vida. E quando ele diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E outra vez ele mostra um contraste. Mas eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Está aí a promessa de uma vida abundante, que nós vamos analisar que abundância é essa, que vida abundante é essa que o Senhor Jesus Cristo nos ofereceu. Quando ele diz o ladrão, lembra-se que aqui ele usou o singular. Nas entrelinhas, ele está tratando de Satanás, do diabo. A função do diabo é esta: roubar, matar e destruir. Roubar a paz, matar as esperanças, matar a alma, matar os sonhos, matar os projetos. Ele vem roubar aquilo que é de mais precioso que existe no ser humano, que é a salvação. Esta é a função do ladrão espiritual, Satanás. Ele não quer que as pessoas se salvem. Então ele procura enganar, ele procura fingir-se de bonzinho, porque existe aí um contraste muito, muito sério entre o pastor verdadeiro e o mercenário. O Senhor Jesus Cristo explicou isso, que o mercenário ele não dá a vida para as ovelhas, porque o mercenário ele está pensando em si, o mercenário é egoísta. O mercenário é egocêntrico. Mas o pastor verdadeiro é aquele que se entrega, é aquele que se doa,
Então, quando ele diz, eu vim para que tenham vida, mas ele dá mais uma ênfase, não é uma vida simples, é uma vida abundante. O Senhor Jesus promove nas pessoas que o seguem uma vida abundante. Agora, isso não impede de dizer também que existe, porque Satanás, ele domina o mundo das trevas, ele se utiliza de pessoas também para lhe ajudar. E daí ele usa os falsos pastores, os falsos profetas, que são mercenários. Embora o texto aqui está num singular, mas no decorrer do estudo a gente percebe que ele abrange mais. Há momento que ele usa a expressão no plural, mercenários no plural, falsos profetas. Isso já está existindo nesses últimos dias. Pessoas que aparentemente são pastores, ou se dizem pastores, mas ele utiliza as suas ovelhas como meio de lucro, como instrumentos. Ele usa as pessoas para conseguir algo para si. Mas a Bíblia já previa isso. O Senhor Jesus já advertiu para esse fato. O capítulo 10 de João esclarece de forma extraordinária sobre esse assunto. Quando nós lemos aqui o Senhor Jesus dizendo, tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões. Aqui já está no plural, perceberam? E salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidados das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para torná-la a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Que mensagem linda! Que lição extraordinária! Se nós fizermos uma análise cuidadosa dessa passagem, nós não teríamos outro motivo senão encher o nosso ser de gratidão a Deus por esse grande feito. Mais uma vez está aqui o Senhor Jesus mostrando o contraste, os dois extremos opostos, o bom pastor e o mercenário. Qualquer pessoa de bom senso
Qualquer ser humano que não esteja ainda com a mente cauterizada, qualquer pessoa ainda que ainda não está com cegueira espiritual, identifica de imediato quem é mercenário e quem é pastor. De imediato percebe porque o Senhor Jesus, ele deu todas as coordenadas do que vencer um mercenário ou um falso pastor. Ele busca para si, com engodo, com engano, ludibriando a fé pública, um crime sem precedente. Existem mercenários vendendo tudo que é de bugigangas para conseguir dinheiro, enganando as pessoas, vendendo tijolo ungido, lasca da cruz ungida, pedaço da tábua da arca de Noé, folha de oliveira trazida de Jerusalém, lasca da tábua que Jesus foi crucificado, pedaço do pano que enrolou a cabeça de Jesus e tantos outros absurdos como esse, aonde pessoas cegas espiritualmente seguem esses lobos devoradores, esses mercenários, essas pessoas que não vêm senão a destruir a paz, enchendo de esperança pessoas miseráveis que nunca conseguem adquirir o que almeja, porque essas pessoas ficam cada vez mais pobres por entregar tudo que tem para esses mercenários, e esses mercenários se tornam cada vez mais ricos. E Satanás, por sua vez, que usa esses mercenários, eles obscurecem o entendimento das pessoas. Porque somente uma pessoa cega espiritualmente segue pessoas como essa. Porque são promessas absurdas, são fatos que não existem na Bíblia, mensagem fora do Evangelho, e as pessoas seguem porque estão cegas espiritualmente. A igreja verdadeira, os pastores verdadeiros, os crentes verdadeiros precisam orar para que o Senhor Jesus abra o entendimento dessas pessoas e possa ver a verdade, ver a realidade dos fatos. Esses vêm matar, vêm roubar, vêm destruir. Eles enganam. Mas o Senhor Jesus, que é o pastor por excelência, ele é capaz de nos garantir vida abundante, porque ele é verdadeiro. Ele declarou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Quando ele usa essa expressão, ele está mostrando exclusividade. Lá no original grego, a expressão eimi, ego, odós, identifica justamente isso. Eu sou o caminho. Quando ele usa a expressão ego, eimi, odós, ego, odós, caminho. Ele está mostrando aí, com essa ênfase, eu, está mostrando que é ele, não o outro. Não tem o outro, ele é o único caminho. Então, se existe Jesus, se Jesus é o único caminho, então não tem mais caminhos nenhum. Então não siga por caminho algum. Não siga outro pastor, porque aqui ele declara enfaticamente:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me, e não seguem o estranho. Logo, quando a pessoa tem discernimento espiritual, de imediato, ele rejeita a voz do mercenário, a voz do estranho, e segue unicamente ao Senhor Jesus Cristo. E as mensagens, ou a mensagem do Senhor Jesus Cristo está pautada nas indeléveis páginas da Bíblia Sagrada. Observa na Bíblia. Vê se essa mensagem que você está ouvindo, se as atitudes que você está vendo, está adequada, se encaixa dentro da Bíblia. Se não estiver, rejeita. Todo ato, toda palavra deve se adequar à palavra de Deus. Porque Jesus Cristo é a única fonte de vida abundante. A lição aqui mostra justamente isso. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com as suas ovelhas, as protege, se dirigindo à fonte de água, conforme nós explicamos no Salmo 23. Davi conhecia o verdadeiro pastor. Ele disse: o Senhor, Adonai, Yahvé, é o meu pastor. Ele não falou que era um pastor, é o meu pastor. E por isso, ele mostrou que esse pastor supria todas as suas necessidades. Quando ele fala o caminho, ele está mostrando justamente que ele é o caminho da salvação. E como eu já falei logo na introdução, a salvação, ela é ampla, ela é plena. Nós já estamos salvos agora. Ele salvou o ser humano por completo. Somos salvos e salvou o nosso corpo, embora estejamos ainda nesse corpo mortal, corpo físico, corpo corruptível, mas ele salvou o corpo também, porque em breve ele vai transformar esse corpo mortal em um corpo imortal, em um corpo glorificado, em um corpo glorioso, em um corpo perfeito. No item 2, vida abundante, aqui ele dá conceito de vida abundante, mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo Senhor Jesus em João 10:10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. A pessoa tem paz, a pessoa tem segurança, a pessoa é feliz. Eu não estou dizendo que vai haver ausência de problemas. Não vai haver ausência de dificuldade. Não vai haver ausência de enfermidade. Mas quando uma pessoa tem vida abundante, ele está capacitado para superar essas adversidades. São recursos que nós adquirimos para conviver e vencer as adversidades. Então, a vida abundante nada mais é do que, além de um estado físico, um estado de espírito. Porque enquanto o Senhor Jesus supre as deficiências, as dificuldades na esfera física, as dificuldades, as necessidades básicas, como
saúde, alimentação, a provisão de modo geral, vestimentas, habitação. O Senhor Jesus supre essas coisas, porque quando uma pessoa tem um bom relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo, ele sabe pedir, ele sabe buscar, ele sabe recorrer aos céus, e o Senhor suprirá todas essas dificuldades. O Senhor Jesus socorre as suas ovelhas nas dificuldades, nas aflições. Ele protege. Ora, se não existe dificuldade, se não existisse problemas, não havia necessidade de uma vigilância, de uma proteção, de um amparo. Por que é que os pastores guardavam as suas ovelhas? Para evitar que o lobo ou que as feras as devorassem. Então não existia feras. Se não existisse feras, não precisava de pastor. Então, se o Senhor Jesus está conosco constantemente, nos protegendo, nos amparando, é porque os problemas nos rodeiam. Eles podem atingir. Agora, o que acontece é que nós temos a proteção do sumo pastor, que não vem sugar as nossas lãs. Porque o bom pastor, ele não tira, ele entrega. Veja a diferença entre o mau pastor ou o mercenário e o bom pastor. O bom pastor entrega. Ele mesmo disse aqui no capítulo 10 de João, que ele veio dar vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, ele tira o que as ovelhas têm para ele. Observa que é muito fácil identificar o mercenário. Ele só pede, traga. Ele vende qualquer objeto, qualquer peça que ele vê pela frente e engana, diz que ungiu, que caiu um pedaço do céu, vende até pedaço de nuvens, pedaço de estrelas, e as pessoas cegas espiritualmente compram. Às vezes, eu fico me perguntando às vezes, como é que uma pessoa que tem um cérebro, me desculpe a sinceridade, a clareza, como é que a pessoa que tem um cérebro consegue dar R$1.000 em um tijolo, dizendo que é ungido e que ele vai enriquecer no momento em que ele comprar aquele tijolo? E as pessoas veem que comprou e não enriqueceu, e depois ele oferece outra coisa e a pessoa vai e compra novamente. Só estando cego de forma espiritual, como o diabo, ele manuseia o entendimento das pessoas que não têm a Jesus Cristo. Porque essas pessoas que estão na igreja, ou em algumas igrejas entre aspas, elas não nasceram de novo ainda. Elas vão em busca de recursos materiais. Porque logo se percebe que esses mercenários, eles não falam em salvação de alma, não falam em arrependimento dos pecados, não falam em confissão de pecados, não falam em volta do Senhor Jesus Cristo, não falam em vida eterna. Agora fala em prosperidade. Fala no toma lá e dê cá. Compre um pedaço de madeira ungido e me dê o seu salário. É só isso, a mensagem central, a essência das pregações dos mercenários, dos falsos profetas, resume-se nisso. E as pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus advertiu certa vez, quando ele disse, erreis, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas estão morrendo. Como diz Oséias, o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Essas pessoas que superlotam esses estádios, esses templos, estão morrendo.
por falta de conhecimento, em busca de algo perecível, efêmero. Ele se esquece de que tem uma alma, e essa alma carece de salvação. O que identifica uma vida abundante, que praticamente nós já falamos disso. Vida abundante, a pessoa tem alegria em Deus, são pessoas felizes, são pessoas gratas, são pessoas que têm uma vida no Espírito, uma vida de oração, pessoa que sabe perdoar, que sabe amar, que se arrepende quando comete um pecado, confessa os seus pecados quando comete, tem sintonia com os céus, sabe buscar a Deus quando necessita. Isto é que identifica uma pessoa com vida abundante. A pessoa com vida abundante, ele não olha somente aquilo que está ao redor de si. Ele não vê somente o seu mundo significativo. Ele consegue olhar além do material. Ele consegue contemplar o porvir, contemplar os céus. Essas são as pessoas portadoras de vida abundante, oferecida, prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor vos abençoe e que a lição deste domingo possa nos despertar para uma vida melhor, para um melhor relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula.